Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos estudar uma história de um personagem que um determinado pastor, fazendo um certo comentário, ele fez uma comparação sobre o jovem rico e aqui falando sobre o velho rico. É claro que nós não sabemos a idade de Zaqueu e não sabemos se ele de fato já era velho, mas o que me chama a atenção é que, embora ele não tivesse uma idade, aparentemente ele não demonstrasse ser velho, ele amadureceu espiritualmente. O contato que o jovem rico teve foi o mesmo contato que o Zaqueu também teve. Sabe, as oportunidades de ambos de querer ver a Cristo foi realizado. O contato e o desejo de salvação dos dois também foram manifestos. Mas agora, assim como o sol, ele endurece o barro, ele também amolece a manteiga. Então, assim, é a mesma pessoa que causou efeitos diferentes em dois personagens que buscavam a mesma coisa. Sabe, Zaqueu, aqui, o seu nome significa o justo, ou uma pessoa inocente. Mas o que me chama a atenção é que, embora o seu nome tenha esse significado, Zaqueu reconheceu que a sua vida não estava correta diante de Deus. E a semelhança do que não foi feito pelo jovem rico, onde Jesus foi até ele e pediu para com que ele se desfizesse de tudo, Zaqueu voluntariamente chega a Cristo e fala assim: darei metade de tudo que eu possuí aos pobres. Jesus não pediu nada. E em seguida ele chega a dizer: e se por acaso alguém o tiver defraudado, ou se tiver sido ilegal com alguém, eu irei devolver 4 vezes mais. Essa era uma demonstração de conversão, e Jesus viu nessas palavras a conversão de Zaqueu. Sabe, irmãos, Zaqueu poderia ter vivido uma vida de impiedade, ele poderia ter vivido uma vida injusta, mas não há, bote isso no seu coração, não existe nenhum tipo de reavivamento ou de arrependimento de fato quando não há uma reforma. Zaqueu reformou-se. Ele viu a necessidade de se desfazer daquilo que ele tivera adquirido para que pudesse auxiliar os outros, sem Jesus lhe pedir nada. As palavras de Lucas, no capítulo 3, verso 13, quando os publicanos chegou até ele e disseram assim: Senhor, o que é que poderemos fazer para te seguir? Essas perguntas foram feitas para os publicanos. Jesus então respondeu, João Batista respondeu: Não cobre nada além do que lhe é ou que lhe seja devido. Faça seu papel. Zaqueu, irmãos, ele era odiado porque ele era judeu. E ao ser israelita, ele trabalhava ali em favor dos romanos. Logo, ele não era bem aceito. Mas essas palavras de João Batista, ele guardou, porque segundo Ellen White, ele estava ali presente naquele momento. E ao ouvir aquelas palavras, aquilo falou forte ao seu coração. E isso me chamou muita atenção, porque na verdade, em Zaqueu, houve uma mudança de coração completamente. Aqui diz assim, ó, o livro chamado O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 61, o título é Zaqueu. Aqui diz assim, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido, homem do mundo que parecia. Sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências. Zaqueu ouvira falar de Cristo. Mais adiante aqui, tem um tópico onde ele menciona que ele quis fazer aqui, ó. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis, mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre? Está falando aqui de Mateus, né? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção de que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Antes de Zaqueu, olha que coisa interessante, ter contemplado o rosto de Cristo, ele começara a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, ele confessara o seu pecado. Ah, irmãos, que coisa linda! Não tem coisa melhor de que, ao encontrar-se com Cristo, haja uma disposição no coração.
E ao chegar até ele, Jesus diz para ele as seguintes palavras: hoje veio salvação a esta casa. Sabe, irmãos, a despeito do que aconteceu com o jovem rico, que saiu triste, Zaqueu permaneceu ali e saiu abençoado. Isso me faz lembrar aquela história quando Jesus estava com a mulher adúltera e ali os acusadores estavam com ele. Eles acusaram aquela mulher de ter feito algo. Quando Jesus revela os pecados de todos, na verdade, todos aqueles que estavam ali, eles foram embora. Jesus não pede nada a Zaqueu, mas ele naturalmente, voluntariamente, correspondendo a uma oração que tivera feito antes, o Espírito Santo trabalhou positivamente. Isso não quer dizer, irmãos, que o Espírito Santo não trabalhou na vida do jovem rico. Trabalhou também, mas ele não aceitou. É como eu falei para vocês, a mesma pessoa causa efeitos diferentes, correspondendo a eles referente a Cristo. A resposta que o jovem rico deu, quanto que Zaqueu deu, foi diferente. Jesus trabalhou no jovem rico especificamente na sua ferida. Zaqueu não fizera do dinheiro o seu Deus, já que ele ali, o jovem rico, não só quebrou o primeiro mandamento, como também deixou desfazer de tudo aquilo que ele tivera então cumprido, quando ele chega a dizer assim, tudo isso eu fiz desde a minha infância. É feito o que diz Tiago, né? Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, se transforma réu de todos. Então, se assemelha a Zaqueu no tocante à transformação. Seja como Zaqueu no tocante a ouvir as palavras de Cristo e corresponder positivamente. Olhe o final de Zaqueu e observe o final daquele jovem rico. Sabe, eu não posso deixar de terminar, eu não posso deixar de ler aqui um tópico final do livro O Desejado de Todas as Nações, quando foi aqui mencionado sobre a conversão de Zaqueu. Diz assim, é quando se recebe a Cristo como Salvador pessoal, que sobrevém a salvação à alma. Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo do seu coração, da alma. Os escribas e fariseus os acusavam de pecador, murmuraram contra Cristo por se hospedar sob o seu teto. Mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé, como diz a Bíblia, em Gálatas 3, verso 7, esses que são da fé são, na verdade, filhos de Abraão. Nós não somos, irmãos, filhos de Abraão de maneira que possamos dizer sanguínea. Não somos judeus, mas pela fé em Cristo somos filhos de Abraão. Sigamos o exemplo, e assim como Zaqueu foi transformado, reformado e reavivado, sejamos nós também. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir fazer os demais vídeos, porque eu não estou com a saúde muito boa. E eu sei que eu amo fazer o comentário da lição de escola sabatina. Tentarei fazer amanhã. Na sexta-feira talvez eu faça uma viagem, e eu não posso dizer que vou fazer, porque eu não sei como é que vai estar. Eu talvez tenha que fazer um exame amanhã, endoscopia. Estou sentindo dores no estômago, sabe, tem incomodado bastante. Mas eu peço que vocês orem. Confesso que eu amo fazer o comentário da lição. E embora vocês tenham aí uma quantidade estupenda de pessoas que fazem, pastor Arilton José, pastor Ranieri, Leandro Quadros, temos o Lições da Bíblia, né? E tantos outros aí. Se você for botar comentário de Lição de Escola Sabatina no YouTube, vai aparecer muitos outros pastores de outras regiões. Então, com certeza, vocês estão muito bem supridos, porventura, caso eu não consiga mais fazer, pelo menos por um tempo. Mas a minha vontade é voltar. Eu estou fazendo planos para amanhã fazer sobre o personagem que eu tanto amo, que é Jó. Mas está na mão de Deus. Eu peço que vocês possam orar para que Deus me auxilie e que eu consiga resolver essa questão desses exames e saber qual é a causa dessa situação, tá bom? De antemão, voltando aqui para o tema, sejamos como Zaqueu. Em seu significado, de origem hebraica, Zaqueu quer dizer o justo. Dentro de Cristo, podemos até cometer algumas iniquidades, mas reconhecendo a nossa fraudulência dentro de Deus, sejamos justos ante os seus olhos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Suplicamos que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito e nos faça valer, Pai, toda a Tua vontade, nos tornando justos diante dos Teus olhos. Dá-nos esta bênção, perdoa nossos pecados e ser presente em nossa vida, te pedimos por Jesus. Amém.
Deus muito te abençoe, que você tenha um ótimo dia em sua presença e que a palavra de Deus seja sempre lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Deus abençoe você. Até logo.